A gente tem uma estimativa que cerca de 84% dos imóveis retomados estejam ocupados. Então, isso cria um estresse e para o comprador tradicional, para o banco é difícil desocupar esse imóvel, porque ele tem imóveis espalhados no Brasil inteiro, então ele prefere dar um desconto maior, um deságio, para que quem tenha paciência e dinheiro possa comprar e aí assumir a desocupação do imóvel. Vamos saber com Marcelo Prata, especialista no mercado imobiliário, como é que está o mercado de imóveis retomados. Ele que agora tem uma startup também nesse segmento. É uma lacuna aí que não foi explorada ainda por pessoas interessadas? Como é que é? O mercado de imóveis retomados ou estressados, como a gente chama, na realidade ele é o reflexo do pós-boom do mercado imobiliário. Então a gente viveu nos últimos 10 anos o crescimento do crédito imobiliário no Brasil, a classe média que ascendeu, a classe C, né, que ascendeu, comprou imóveis e agora é natural que no momento de recessão e crise a gente tem um aumento de inadimplência e nem todos vão conseguir honrar o pagamento desses financiamentos. Então cria-se a partir daí um mercado que é esse de imóveis retomados. Tem muito imóvel assim nessa situação disponível? Sim, a gente estima lá na Resale que nos próximos 2 anos esse mercado deva representar algo como 50 bilhões de reais. Então os bancos, já acendeu a luz amarela dos bancos, todos estão preocupados com o aumento da inadimplência e sem dúvida nenhuma é um mercado que tende a crescer nos próximos anos. Quais são as vantagens de se investir num imóvel nessa situação, nessas condições? A principal vantagem do imóvel retomado pelo banco é o deságio, ou seja, é o desconto que ele tem para quem compra. Isso porque, em geral, a pessoa, o ex-mutuário, né, o ex-proprietário, ele ainda permanece dentro do imóvel. A gente tem uma estimativa que cerca de 84% dos imóveis retomados estejam ocupados. Então, isso cria um estresse e para o comprador tradicional, para o banco é difícil desocupar esse imóvel, porque ele tem imóveis espalhados no Brasil inteiro, então ele prefere dar um desconto maior, um deságio, para que quem tenha paciência e dinheiro possa comprar e aí assumir a desocupação do imóvel. Gostaria que você falasse o perfil do comprador, a pessoa que é viável esse tipo de imóvel, né? Não pode ter muita pressa para a mudança, não é? Até hoje, né, esse mercado ele sempre existiu de alguma forma, ele já existe há algum tempo, mas muito operado pelos leiloeiros, né? Então, há décadas que o brasileiro já tem notícias dos leilões da Caixa, por exemplo. Agora, comprar em leilão exige um conhecimento, uma expertise que não são todos que têm. Com o crescimento desse mercado, dá para a gente dizer que quem vai acessar ele não é o especialista ou quem já tem experiência na compra de leilões, mas é um novo investidor, um investidor menos experiente, gente que tem dinheiro guardado, que quer fazer um bom negócio, às vezes até para morar, né, com moradia própria, mas não tem pressa, quer dizer, ele pode esperar um pouco mais para entrar nesse imóvel. Então eu diria que é mais ou menos aquele perfil de quem compra o imóvel na planta, que pode esperar 1 ou 2 anos para fazer essa desocupação e aí comprar um imóvel que chega a ter 50%, 60% de desconto em relação ao valor de mercado. Hoje, como é feito esse processo de desocupação do imóvel? Isso é importante lembrar, porque hoje a gente tem nos financiamentos imobiliários a figura da alienação fiduciária. Então, na alienação fiduciária, não existe a necessidade de entrar com processo judicial para o banco retomar ou consolidar a propriedade. Então hoje é muito simples, os bancos em geral eles trabalham a cobrança por 90 dias, caso o cliente, o mutuário não pague, não quite o que deve em 90 dias, o banco ele notifica esse mutuário via cartório de registro de imóveis, uma vez feita a notificação a pessoa tem 15 dias para quitar a dívida. Caso ela não faça, o banco consolida a propriedade, tudo isso extrajudicialmente. A partir daí, o banco tem 30 dias para realizar o primeiro leilão, que normalmente o imóvel vai a valor de mercado, ou seja, não é um leilão que atrai interesse. Se ele não faz a venda no primeiro leilão, depois de 15 dias ele realiza o segundo leilão. Nesse segundo leilão, o imóvel vai pelo valor da dívida, então aí costuma-se ter descontos ou deságios grandes.
Mas com o aumento, né, do número de imóveis retomados, esses compradores de leilões nem sempre têm caixa para ficar comprando muitos imóveis. Então aí cria-se uma oportunidade que é comprar os imóveis que não são vendidos em segundo leilão, que voltam para o ativo do banco, para o balanço do banco. E uma característica aqui no Brasil é que, de acordo com o Banco Central, por uma regulamentação do Banco Central, o banco não pode ficar com esse imóvel no balanço, ele tem que vender esse imóvel. E aí cria-se um outro mercado, que é o que a gente chama de venda direta. Qualquer pessoa pode comprar direto do banco um imóvel desse tipo com grandes descontos. Está mais rápido para o banco retomar, então, porque antes virava um processo judicial, né? Sim, na época da hipoteca, esse processo de retomada poderia levar décadas, né? Hoje é um processo que leva meses. Agora, do lado dos bancos, embora o banco ele tenha muito mais segurança, né, jurídica, tanto é que o crédito imobiliário só viveu o crescimento que viveu nos últimos 10 anos em função dessa segurança jurídica. O fato é que é caro para o banco retomar um imóvel, né? O negócio do banco não é ser uma imobiliária. Então, existe um estudo da Standard & Poor's nos Estados Unidos, por exemplo, que um processo de retomada represente algo como $80 mil. Isso se a gente considerar o prejuízo que o banco tem por deixar de receber as multas, juros, os impostos que a pessoa deixa de pagar, condomínio. Então, é um estrago não só, né, um estresse, um desgaste financeiro, não só para o banco, mas também para quem está envolvido. Se você imaginar um condomínio, por exemplo, de casas, onde alguém deixa de pagar e essa casa fica desocupada, ela acaba depreciando o preço das outras. Então a gente está num momento de transição em que os bancos, mesmo com segurança, estão entendendo aí como dar mais liquidez nesse tipo de imóvel. Conta pra gente sobre a Resale, essa ideia inovadora explorando este mercado. A Resale, a nossa ideia lá é ser um grande hub, né, um agregador desse tipo de imóvel. Então, ter os imóveis que tanto vão para leilão nos bancos, quanto também aqueles imóveis de venda direta. Então, a nossa ideia é facilitar o acesso e ajudar principalmente esse comprador menos experiente, que não é aquele que acostumou a comprar em leilão, a entender como funciona todo o trâmite de retomada, também como funciona a reintegração de posse, que é a desocupação do imóvel. Então, a gente reúne na plataforma oportunidades desse tipo e também oferece ajuda, assessoria jurídica para as pessoas menos experientes conseguirem comprar esse tipo de imóvel com desconto. O site, um aplicativo também? Sim, a gente tem um site que é resale.com.br e agora a gente no segundo semestre a gente tem algumas novidades aí em aplicativos e outras soluções mobile. Marcelo, a situação da crise econômica brasileira levou muita gente, ainda mais gente, para morar na rua. Não é raro a gente ver pessoas morando em barracas, famílias inteiras, tentando manter a dignidade, a organização de um lar. Queria que você comentasse isso. A habitação, ela é talvez a principal preocupação, né, do ser humano, não é só do brasileiro. Então não é à toa que a gente viu em momentos de crise como no mercado americano, né, os moradores sem teto indo morar dentro de carros, trailers e barracas. É importante a gente separar esse tema, né, quando a gente fala principalmente de um mercado onde as pessoas podem correr o risco de perder os seus imóveis, que existem duas situações. A gente tem uma situação de pessoas que compraram imóvel, financiaram imóveis no momento em que tinha renda, né, tinha emprego, tinha renda, e temos aquela situação que é a classe, que é a base da pirâmide, que é a gente que sequer acessou o primeiro imóvel, né? Então essa segunda população, de fato, é uma política pública, né, sem o apoio do Estado para resolver essa situação não tem como ela ser resolvida, porque falta renda. Agora, para a primeira fatia, né, que é aquela pessoa que comprou o imóvel e hoje não consegue pagar, de fato a preocupação é muito forte, né, de virar um sem-teto. Mas o que eu costumo dizer é que o mais importante, né, do que ter esse medo, e porque o medo paralisa, é que a pessoa tome providências tão logo perceba que a renda não está sendo suficiente para pagar o financiamento. É muito comum as pessoas acharem que vai acontecer um milagre, que vai ganhar um dinheiro extra e que alguém vai socorrer e que ela não vai perder o imóvel. Hoje perde-se sim o imóvel. Então, ao passo que a gente vê o crescimento, né, de pessoas indo morar na rua, não deixe que esse medo te paralise, né? Tome providências, muitas vezes venda o imóvel mais barato, quita com o banco a sua dívida e vá morar de aluguel e volte a comprar um imóvel quando você tiver capacidade financeira.
E, de fato, assim, a gente espera que do outro lado o Estado faça a sua parte para aquela população que não tem como honrar ou como ter um teto, para que ela possa, principalmente em momentos de crise, sobreviver e ter algum tipo de proteção. Ainda há um déficit habitacional no Brasil. Que lacuna é essa? Tanta gente precisando, imóveis à disposição. O que acontece para ter tanto morador de rua? O déficit habitacional ele existe. É natural que quando a gente fale de déficit habitacional, a gente imagine que o déficit seja resolvido simplesmente dando moradias, ou construindo imóveis. Não é assim. Hoje a gente tem imóveis que são inabitáveis, ou seja, que com pouco de imóveis do próprio Estado que são inabitáveis e que com pouco de investimento poderiam ser revitalizados, como é um projeto no centro de São Paulo, onde você aproveita espaços urbanos, que são mal aproveitados e transforma ele em moradia popular. Então o déficit ele não só é resolvido construindo, mas como também dando dignidade em comunidades carentes, onde você tem imóveis que oferecem riscos de doenças respiratórias, por exemplo. Você não precisa construir de repente uma nova casa, mas ajudar essa pessoa a melhorar o que ela já tem. Então, de fato, acho que é uma política muito mais 360 graus, O governo tem que olhar para todos os aspectos. É natural que, como a gente viveu Minha Casa Minha Vida nos últimos anos, o foco tenha sido só esse, na construção, mas acho que agora tem que se olhar também para a qualidade da moradia, porque isso, sem dúvida, melhora a habitação e diminui o déficit. Marcelo, muito obrigada por mais essa entrevista aqui para a Educascope TV. Tantas informações importantes para todo mundo, Esse assunto atinge a todas as camadas da sociedade. Muito obrigada. Obrigado você, Lu. Luciane Miranda para a Educascope TV.